Graças a Deus. Graças a Deus. Quem é ansioso? Você é ansioso? Ansiosa? É? Pode falar. É? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quem achou, diga amém. Acharam? Diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Amém? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Amém? Amém. Podemos orar e ir embora? Não? Mas eu quero fazer uma coisa, antes de pregar, antes de ministrar. Quero que você coloque a mão no seu coração. E eu quero que você comece a pensar nas suas ansiedades. Se for preciso, feche o seu olho para você se concentrar. E eu quero que você comece a pensar nas tuas ansiedades. O título da mensagem de hoje é Lançai sobre ele. E antes de eu ministrar, eu queria que você soubesse primeiro o que você precisa lançar. Por isso eu quero que você traga à memória, eu quero que você pense no que tem te deixado ansioso, o que tem te deixado ansiosa. Quais são as suas ansiedades? Pensaram aí? É? Tem gente que ainda está contabilizando. A lista é grande. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, vamos ministrar, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai, mas é o Teu Espírito que ministra as nossas vidas. Revela, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, e acalma os corações. Pensando já, Senhor Deus, em todas as ansiedades que nós precisamos lançar a Ti, Senhor Deus, nós Te pedimos, ó Pai, cuida de cada um de nós. Acalma, Senhor Deus, a nossa alma, acalma, Senhor Deus, o nosso espírito, para que nós possamos ouvir a Tua voz e cumprirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Já está menos ansioso? Menos ansiosa? Já? Bom, Pedro, apóstolo Pedro foi que disse isso. Só que eu quero ler numa outra versão, para a gente poder trabalhar um pouquinho. Numa outra versão, eu li na Nova Almeida Atualizada. Agora eu vou ler em outra versão que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Certo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Claro que daqui a pouquinho eu vou contextualizar, como vocês sabem, eu nunca pego um texto e lanço assim de forma isolada. Mas, vamos pensar aqui comigo. Esse versículo ele é bem simples e objetivo, concordam? Muito simples e objetivo, tanto é que eu brinquei. Tá tudo certo? Podemos ir embora? Né? Ele é simples e objetivo. Porém, é uma mensagem muito forte. É uma mensagem muito forte. Quem dera tudo que é simples e objetivo fosse também, da mesma forma, prático na nossa vida. Não é? Porque se fosse tão fácil lançar as nossas ansiedades, como simplesmente está escrito aqui, como eu perguntei, né? Tem alguém aqui que é ansioso ou ansiosa? Ninguém levantaria a mão. Ou uma ou outra pessoa.
diria que é ansioso, que é ansiosa, certo? Como a maioria, se não todos, disseram que são ansiosas, eu estou entendendo que não é tão fácil praticar quanto é simples ler, não é? Não é tão fácil colocar em prática algumas coisas. Então a gente precisa entender não só o que Pedro está nos dizendo para fazer, mas também como fazer. Não é? Não é só apenas entender o que é para ser feito, mas como podemos fazer. Apesar de ser uma mensagem bem forte e também reconfortante, porque quando alguém diz para nós que nós podemos lançar todas as nossas ansiedades, se a gente imaginar isso realmente acontecendo na prática, já é reconfortante, não é? Ou quer dizer então que tudo isso que me preocupa, tudo isso que me deixa ansioso, ansiosa, eu posso? Sim, você pode. O simples fato da gente saber disso, já deixa a gente mais reconfortado, não deixa? Só que mais do que isso, a gente quer saber como fazer isso, porque a gente quer sentir isso plenamente. A gente quer poder sentir isso na plenitude de tudo. Entendendo o que significa lançando. A palavra lançando, do grego, ela tem a mesma raiz que indica arremessar algo sobre ou colocar algo em. Deu para entender? A raiz da palavra lançando, que vem do grego, ela indica um ato de arremessar algo sobre ou colocar algo em. Então, quando o apóstolo Pedro, ele diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, ele está dizendo que nós precisamos pegar as nossas ansiedades e arremessar. Nós precisamos jogar, nós precisamos arremessar. Detalhe é que, na raiz dessa palavra está dizendo que é um ato único, ou seja, eu não faço mais de uma vez, eu preciso fazer uma vez e está feito. Deu para entender? Eu pego aquilo, eu arremesso e está arremessado. Eu lanço, eu arremesso em algo. De fato é algo que nós gostaríamos de fazer com as nossas ansiedades, não é? Pegá-las, arremessá-las e nos livrarmos delas. Antes de falar o que nós temos que fazer, deixa eu dizer primeiro os 2 erros que nós cometemos. Primeiro erro é que quando eu vou fazer isso, eu geralmente coloco a minha ansiedade num bumerangue. Você faz isso ou não faz? Eu pego a minha ansiedade, amarro ela no bumerangue, é bumerangue mesmo, né? Não estou viajando não, né? E jogo. O que o bumerangue faz? Ele volta. Ele vai, e ele volta. E geralmente quando ele volta, eu não sei segurar. E aí ele vem, bate na cabeça, né? Vem pior do que foi. Não é assim? Quando eu acho que eu me livrei do negócio, ele volta pior, me acerta em cheio. E aí eu fico pior do que estava antes. Esse é um dos erros que nós cometemos. Segundo erro. Não são só esses 2 erros, mas são os mais comuns. Por isso que eu estou trazendo esses 2. O primeiro erro, então, é eu lanço, mas eu lanço de uma forma
para pegar de volta. Esse é o primeiro erro, tá? Segundo erro, é onde eu lanço. Muitas pessoas lançam da forma errada. Exemplo, aonde ou para quem Pedro está nos instruindo a lançar nossas ansiedades? Lançando sobre ele com E maiúsculo. Quem é? Jesus, Deus. Ou seja, lançando sobre Deus, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade. Qual é o segundo erro? Muitos lançam sobre o lugar ou a pessoa errada as suas ansiedades. Vou mudar a palavra para ficar bem claro. Muitos descontam. Ao invés de lançarem sobre Deus as suas ansiedades, pegam a sua própria ansiedade e desconta em outra pessoa. Lança sobre outra pessoa. Descarrega em cima de outra pessoa. Esses são os dois maiores erros que nós cometemos com as nossas ansiedades. Além da gente não deixar de ficar ansioso, a gente acaba ainda deixando o outro ansioso também. Além da gente não se livrar da ansiedade, a gente acaba deixando outra pessoa ansiosa também. Por quê? Por um erro de não conhecer. O que a palavra diz? O meu povo padece por falta de quê? De conhecimento. Muitas vezes, por falta de conhecimento, nós não sabemos exatamente como fazer, o que fazer e como fazer, e a gente acaba piorando uma coisa. Não vou dizer que seja simples de fazer, mas que tem a forma certa de fazer. E muitas vezes, por não fazermos da forma certa, a gente acaba não só não nos livrando das nossas ansiedades, mas também ficando mais ansiosos, deixando outras pessoas ansiosas, e aí a coisa só vai piorando. A coisa só vai piorando. Então, entendemos que nós precisamos, em um ato de arremessar ou colocar, nós precisamos então visar o local certo, o ponto certo, aonde eu deposito, aonde eu lanço as minhas ansiedades. Nós já sabemos onde é, correto? É por que a gente não faz certo? Por que a gente não faz certo? Se a gente sabe. Alguém quer me explicar? Porque eu também não entendo. Eu sei. Porque a ansiedade, eu falei o significado da palavra lançando, correto? Agora vamos então para o significado da palavra ansiedade. Porque a palavra ansiedade, do grego também, ela tem a mesma raiz da palavra distração. Ela tem a mesma raiz da palavra distração. Em outras palavras, uma pessoa ansiosa se torna uma pessoa distraída. Pode reparar, quanto mais ansioso você fica mais distraído. Você não se concentra. Porque a tua ansiedade, ou aquilo que está te deixando ansioso, ansiosa, toma o teu foco. Pode reparar, conhece alguém que está sofrendo com alguma situação? Você conhece? Se você conhece, levanta a mão. Conhece alguém que está sofrendo com uma situação? Já reparou que essa pessoa só sabe falar disso? Já reparou que essa pessoa só sabe falar disso?
Porque aquilo que está deixando essa pessoa ansiosa está tomando toda a atenção e o foco da pessoa, deixando ela o quê? Distraída. E é por isso que a pessoa não consegue fazer o que tem que ser feito do jeito direito. É por isso que ela vai soltando, lançando a sua ansiedade para as outras pessoas, porque ela não lançou para Deus, ela não entregou para Deus, ela não arremessou para Deus, ela não deixou com Deus, porque ela mantém para si própria, mantém para si próprio. E essa ansiedade vai deixando a pessoa cada vez mais distraída, desfocada e mantendo ela presa na sua ansiedade. Você sabia que a ansiedade é um problema maior do que o problema que trouxe a ansiedade? Deu para entender o que eu falei? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você fica ansioso, quando você fica ansiosa por um problema, essa ansiosidade, ela é um problema maior do que o problema que causou a ansiedade. Só que agora você está tão preso, tão presa na ânsia desse problema, que você mesmo está tornando mais difícil resolver o problema. Porque você nem consegue focar numa solução, você só foca a causa do problema. É por isso que Pedro fala, lance sobre ele a tua ansiedade. Presta atenção, ele não disse assim, lance sobre ele o problema. Ele disse, lance sobre ele a ansiedade. Você vai continuar tendo problema. Esse é um grande erro no que tem sido pregado hoje em dia. Porque as pessoas pregam, elas dizem que se você vai para Deus, os teus problemas passam a ser problemas de Deus. Não, os teus problemas são teus mesmo. Mas Deus não pode resolver meus problemas? Pode. Se você tomar as direções certas. Primeira direção certa que você precisa tomar é, qual é? Lançar sobre ele a tua ansiedade. Ele vai te dar paz, como o próprio texto disse, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Porque ele cuida de você. Então Pedro já está dizendo, lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele cuida de você. Você quer que o teu problema seja resolvido? Primeiro, deixe aquilo que te deixa ansioso, deixe a tua ansiedade sobre ele. Amém? Bom, como fazer isso, né? Como fazer isso? Apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, para que nós deixemos de estarmos distraídos, deixemos muitas vezes a desordem que acaba tomando conta da nossa cabeça, e a gente não consegue pensar em formas de resolver, mas pastor, isso não depende de mim resolver, não é uma questão de eu ficar tranquilo ou tranquila para que eu consiga uma forma de resolver. Aí eu te respondo, mais um motivo para você não ficar ansioso. Porque se você não pode resolver,
o que adianta você ficar ansioso? Do que adianta você ficar ansiosa? Se você não pode resolver. É mais um motivo para lançar sobre Deus a nossa ansiedade, para que Ele nos acalme. Se nós podemos fazer alguma coisa, nós vamos estar com a cabeça melhor para poder fazer alguma coisa. Se nós não podemos resolver, nós vamos ter a tranquilidade de esperar que Deus faça algo. Amém? E aí, a gente entra no contexto, versículo 6, vamos ler um versículo antes, porque quando Pedro diz, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês, no versículo 6, um versículo antes, Pedro disse assim, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Na outra versão, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Amém? Aqui temos uma chave. Deixei para depois o que estava antes, né? Pedro, ele disse assim, se humilhe diante do Senhor, se humilhe, porque Deus tem uma mão poderosa. Deus tem uma mão poderosa. Como eu disse, os problemas vão continuar sendo nossos, não vão? Mas a cargo de Deus. Entenda uma coisa, Deus não mexe nos problemas que a gente não entrega para Ele. Ele deixa a gente continuar com eles. Deus não é intruso. Ele deixa. Deus é bem bacana. Ele fala assim, você quer continuar com isso aí? Tudo bem, eu não vou te atrapalhar. Mas também não vai resolver. Esse é um grande problema do ser humano. Nós queremos que Deus resolva os nossos problemas enquanto nós não mudamos a nossa vida. Ele quer que nós queremos que as portas se abram enquanto nós continuamos caminhando da mesma forma, sem mudança, sem transformação. E esse se humilhe de Pedro não significa que nós devemos, esse humilhar, tá gente, vamos entender uma coisa, não é humilhar da forma com que nós entendemos hoje, tá? De aquela humilhação que é uma coisa, que palavra que eu poderia usar? Eu vou explicar como que é de fato e aí você entende, tá? Quando a palavra de Deus nos orienta a nos humilharmos ao Senhor, significa reconheça o poder dEle, reconheça a força dEle. Coloque Deus no seu devido lugar. Porque nós temos uma mania de colocar Deus na mesma altura que a gente, sabe? Deus, eu tenho esse problema aqui, e o Senhor pode resolver ele fazendo assim, assim, assado. Ou seja, eu tô no mesmo nível de Deus, eu estou me colocando no mesmo nível de Deus. Vocês nunca fizeram isso, né? Mas tem gente que faz. Quer ensinar a Deus. Quer ensinar a Deus. Quer ensinar Deus a trabalhar, quer ensinar Deus a agir. Se esquece que foi Ele que te fez. E Ele te conhece mais do que você mesmo. Mais do que você mesma. E que antes de fazer algo para você, Ele quer fazer algo em você. Antes de fazer algo para nós, Ele quer fazer algo em nós. Gente, Deus não mima filho. Deus não mima filha. Ele ensina. Ele dá crescimento.
Ele permite que as coisas aconteçam. É a gente que estraga filho, Deus não. Então, quando Pedro fala, humilhe-se, para nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, ele está dizendo assim, entenda o teu lugar, reconheça o poderio do Senhor, reconheça o poder dEle, a força dEle, e então, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, então lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você. Entenderam a sequência? Nós nos humilhamos, nós reconhecemos o poder de Deus, nós nos entregamos totalmente a Deus, e aí então, nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque a gente está entendendo que Ele cuida de nós. Quando eu perguntei para vocês, se estava claro que era só entregar para Ele, por que que na prática a gente não faz? Lembra que eu perguntei isso? Eu falei, me respondam por favor. A resposta é porque a gente não confia nele da forma que a gente deveria confiar. É por isso que não faz. Porque a gente não confia nele da forma que a gente deveria confiar. Porque se a gente confiasse da forma que a gente deveria confiar, a gente entregava. Alguém já assumiu um problema seu? Já deve, alguma vez na sua vida alguém assumiu um problema seu, certo? Alguém assumiu alguma coisa que você tinha para resolver, alguém chegou e falou, não, deixa que eu resolvo isso aqui. Já aconteceu isso com você? Qual foi a sensação? A melhor do mundo, não é? É a melhor sensação do mundo. Porque a gente estava esquentando a cabeça com aquilo ali, estava preocupado com aquilo ali, e de repente a pessoa fala, não, dá isso aqui para mim. Pode deixar que eu resolvo. Não é a melhor sensação do mundo? Mas por que é a melhor sensação do mundo? Porque a pessoa pegou o teu problema? Não. Sabe por quê? Porque você confiava que a pessoa ia resolver. Porque quando dizem pra gente, né, e é um fato isso, que nós precisamos muitas vezes delegar, não é? Nós precisamos muitas vezes delegar. Você já delegou alguma coisa para alguém que você não confiava que fosse fazer? Quando a gente faz isso, o que acontece? A gente fica mais preocupado do que se a gente fosse fazer, não é? Tem muitas coisas que a gente não passa para outra pessoa fazer, por quê? Porque a gente não confia. E aí tem aqueles famosos abraça-mundo, a pessoa que abraça tudo para ela, por quê? Porque ela não confia em ninguém. Então ela não consegue entregar nada para ninguém fazer, e ela vai abraçando tudo para ela mesma fazer. Como que essa pessoa fica? Fica sobrecarregada, fica ansiosa, fica distraída. Porque não confia para entregar. E aqui só vamos lembrar, nós estamos falando de entregar para quem? Para Deus. Nós estamos falando de entregar para Deus. Uma coisa que a gente precisa entender, Deus cuidando de nós, certo? O primeiro passo, o primeiro ponto é, nós precisamos entregar para o Senhor. O segundo ponto é, Ele cuida de nós. Que são os dois pontos que estão ali no nosso primeiro texto, no nosso texto central. Só que, entendendo que Deus cuida de nós, nós podemos entender que nós não teremos mais problemas na nossa vida? Não, nós vamos continuar tendo problemas na nossa vida, correto? O que muda é a forma da gente lidar com os problemas. O que muda é a forma da gente viver. Uma coisa que eu acho incrível, quando Paulo e Silas foram presos, vocês lembram? Paulo e Silas foram presos. O que eles fizeram na cadeia? Quem lembra? Oraram e cantaram. A palavra diz que enquanto eles estavam presos, eles estavam orando e cantando. Fala para mim, quem fica orando e cantando na cadeia?
Sabe quem? Paulo e Silas. Sabe por quê? Eles estavam cantando e orando na cadeia? Sabe por quê? Porque eles não ficaram ansiosos por estarem presos. Entendeu a diferença? Se eles tivessem sido presos antes de conhecer a Cristo, eles com certeza estariam desesperados dentro da cadeia. Mas eles já tinham entendido o Deus grande e poderoso que eles tinham. E mesmo presos, eles não ficaram ansiosos. Eles cantaram e oraram dentro da cadeia. E quer mais uma prova de que eles não estavam ansiosos? Porque a palavra diz que enquanto eles cantavam e oravam, as cadeias se abriram, as celas se abriram, as correntes que estavam prendendo eles se abriram e as portas das celas se abriram. Pastor, como que isso prova que eles não estavam ansiosos? Sabe como que prova? É porque eles não fugiram. A palavra diz que o carcereiro acordou e viu tudo aberto e ele pegou uma faca para se matar. Porque ele pensou, quando descobrirem que todo mundo fugiu, vão me matar. Porque ele tinha dado uma cochilada. E aí quando ele vai se matar, Paulo fala assim, relaxa, irmão. Nós estamos tudo aqui. Ninguém fugiu. Sabe quem pode falar um negócio desse? Uma pessoa que não fica ansiosa. Você está preso, você começa a orar e cantar, a cadeia abre. Qual é a primeira coisa que vai passar pela sua cabeça? Deus está dando livramento, vamos embora. Não era a primeira coisa que deveria passar pela cabeça? Mas Paulo entendeu que a obra não era nele. E de fato a obra não foi na vida de Paulo e nem de Silas, a obra foi na vida de quem? Do carcereiro. Eles ficaram tranquilos ali. E quando o carcereiro ia se matar, Paulo falou, calma, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E a palavra diz então que Paulo prega para o carcereiro se converte, ele e toda a família dele se convertem, se batizam, e a obra foi feita na vida do carcereiro. Um homem que antes ficava ansioso, porque a hora que ele viu que a cadeia estava aberta, o que ele pensou em fazer? Se matar. Por quê? Porque quando ele viu algo que ele pensou que fosse um problema, ele ficou ansioso, confuso, distraído, nem viu que os presos estavam tudo lá dentro ainda, e já pensou em fazer o pior. Muitas pessoas, por não se livrarem da ansiedade, não conseguem pensar e muitas vezes acabam pensando em fazer o pior. Por isso nós precisamos conhecer a palavra e confiar de fato em Deus. Como eu estava falando a respeito de confiança, né, Hebreus capítulo 13, versículo 5, Hebreus 13, 5 diz assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Amém? Uma das maiores dificuldades das pessoas entregarem os seus problemas, entregarem as suas ansiedades para Deus, é porque elas têm medo da dependência. As pessoas têm medo da dependência. Ah, se eu me entregar para Deus, aí eu vou me tornar dependente de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, é se tornar dependente de Deus. Porque muitas pessoas não entregam as suas vidas para Jesus,
por medo de se tornarem dependentes de Jesus, só que o que elas não percebem é o seguinte: elas já são dependentes de alguém. Já são dependentes do diabo. As pessoas não querem abrir mão de coisas e de pessoas e de coisas e de pecados, porque acham que isso é ter liberdade. Só que não sabem que na verdade são prisioneiros e escravos do pecado e do mal. O fato é, nós sempre seremos dependentes de alguém. Então é melhor ser dependente de Deus. É melhor ser dependente de Deus. Como eu faço isso? Salmo 37, 5. Todo mundo conhece de cor. Quem não está lembrando, só vou começar a falar aqui, você vai falar: opa, eu sabia. Salmo 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Até vi os rostinhos assim: ah, não é que eu sabia mesmo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Todo mundo quer, o mais ele fará. Esse é o ponto. Todo mundo quer, não é? Todo mundo quer a última parte do versículo: o mais ele fará. O problema é que as pessoas pulam o entrega o teu caminho e o confia nele. Só querem o mais ele fará. Ô Deus, o Senhor não prometeu que ia fazer o mais? Sim, meu filho, eu prometi. Está faltando você entregar a tua vida para mim e confiar em mim. Faz esses dois primeiro, e o mais, deixa comigo. Sabe por quê? Você entrega de bumerangue para mim. Você arremessa, a hora que eu vou pegar, ele volta. Ou você está jogando a tua ansiedade na vida de outra pessoa aí. Eu estou com dó dessa outra pessoa aí que você está descontando. Eu acho que eu vou fazer uma obra nela. Vou fazer uma obra nessa pessoa aí. Por que você está descontando nela em vez de entregar para mim? Em vez de entregar a tua vida para mim? Confiar em mim? Você fala que confia em mim, você está mentindo, é mentira. Você não confia. Você entrega hoje, amanhã você quer de volta. Ou você entrega e depois não entende que entregou. Você já depositou o mesmo dinheiro 2 vezes no banco? O mesmo dinheiro? Viu? Vai amanhã é segunda, né? Vai lá na boca do caixa, pega R$50 e fala assim: ó, quero depositar na minha conta. O caixa vai falar: vai pegar os R$50, beleza. Vai depositar na sua conta, correto? Terça-feira você volta no banco, chega no caixa e fala assim: eu quero depositar R$50 na minha conta. Cadê os R$50? Não, é que eu dei ontem. Não, mas o que você deu ontem está depositado. Alguém aqui já fez isso? Não? Sério? Por que não? Porque é idiota? Desculpa, gente, mas muita gente faz isso com Deus. Muita gente faz isso com Deus. Você sabia que vocês confiam mais no banco do que em Deus? Vocês acabaram de me dizer isso. Eu não estou julgando vocês. Vocês acabaram de me dizer isso. Vocês confiam mais no banco do que em Deus. Por que vocês nunca voltaram lá para confirmar na boca do caixa o depósito que vocês já tinham feito? Vocês sabem que o dinheiro está lá. Vocês confiam no banco. Mas eu tenho certeza que vocês já entregaram o mesmo problema para Deus mais de uma vez. Viu? Vocês confiam mais no banco do que em Deus. Eita, hein?
Deus é maior que o banco, gente? Deus é maior que o banco. Deus não é maior que o banco? Você confia no banco? Até tem gente que vai falar assim, não confio no banco, mas você deixa o seu dinheiro lá. Então, gente, está na hora da gente rever nossos conceitos, está na hora da gente rever a nossa fé. Porque a gente não confia no banco, mas deixa o nosso dinheiro no banco, que é o nosso bem mais precioso. E não diga que é mentira, porque não é. Tanto é que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque Deus sabe que é o maior mal do homem. É o dinheiro. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo, porque nós estamos falando de confiança em Deus. E a verdade é que a maioria das pessoas tem mais confiança no dinheiro do que em Deus. Nós precisamos confiar em Deus mais do que em qualquer outra coisa. Amém? Amém mesmo? Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque se nós quisermos lançar as nossas ansiedades, se a gente quiser parar de ser tão ansioso, tão ansiosa como nós somos, e devemos estar mais no período que nós estamos vivendo agora, se nós quisermos respirar, ficarmos tranquilos, ficarmos, como eu disse, quando a gente entrega um problema para alguém que a gente confia, como é que a gente fica? Melhor sensação do mundo. Você quer sentir a melhor sensação do mundo? Você quer sentir a melhor sensação do mundo? Quer? Entrega a tua vida para Deus. Mas não é aquela entrega assim, não, eu já aceitei Jesus. Não. É entregar de verdade. É entregar a tua vida, o teu caminho na mão dele. É deixar ele controlar as coisas. É deixar ele tomar as tuas ansiedades. É deixar ele tomar a direção. É deixar ele cuidar das tuas coisas. Inclusive do teu bolso. Lança sobre ele as tuas ansiedades, porque ele cuida de você. Ele cuida de você. Amém? Para a gente fechar, só vai um pouquinho mais para frente aí, Salmo 55, versículo 22. Na verdade é só um texto confirmando o que a gente leu, uma referência cruzada. Salmo 55, 22, verso 22, que diz assim: lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E só para a gente orar, pedir para vocês se colocar em pé, para a gente orar. Paulo, na carta a Filipenses, capítulo 4, versículo 6, enquanto você vai se colocando em atitude de oração, Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. Amém? Por que eu finalizei com esse texto para nós orarmos? No início da mensagem eu falei assim, coloca a mão no teu coração, lembra? Coloca de novo. Vocês tinham pensado naquilo que estava deixando vocês ansiosas, certo? Então pensa aí. Agora escutem o conselho de Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, o que você tem que fazer agora? Você precisa falar para Deus.
Você precisa falar para Deus. Mas pastor, você disse que não pode entregar 2 vezes. Não, mas agora você está fazendo direito. Se não tinha feito ainda, tá? Mas agora você vai entregar para Deus as tuas petições. Você vai falar para Ele. Quais são as suas petições? Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica. Pela oração e súplica, ou seja, nós vamos orar entregando ao Senhor as nossas petições, entregando ao Senhor as nossas ansiedades. Todas aquelas que vocês já estavam mentalizando no início da mensagem e com certeza que foram sendo ministradas pelo Espírito Santo na sua vida durante a mensagem. É o momento de você entregar para o Senhor. Amém? Em nome de Jesus.